Segredos do Rio Secreto, livro da editora Jonglé, Manuel de Almeida e Silva, Márcio Reuter e Thomas Jonglé. Um ponto turístico do centro, o Cristo da Igreja Santa Cruz dos Militares, fica na rua 1º de Março. Um Cristo milagroso, na Igreja da Santa Cruz dos Militares, uma joia de rococó carioca, consagrada em 1811, há uma escultura de Cristo atrás do altar-mor. Não há nenhuma informação à disposição dos visitantes, mas esse Cristo é na realidade milagroso. Como narra Augusto Maurício no livro Templos Históricos do Rio de Janeiro, em 1845, o operário português Augusto Frederico Correia, em dado momento, vendo sobre o altar do consistório a imagem do Cristo morto, desacatou-a, dirigindo-lhe pesados impropérios. Advertido pelos companheiros de trabalho, respondeu-lhes que não temia a Deus e que aquilo era apenas um pedaço de madeira sem a maior importância. Só acreditaria na existência do Cristo se ele o matasse às 15 horas daquele mesmo dia. O trabalho continuou e ninguém mais pensou no ocorrido. Quando o relógio anunciou justamente às 3 da tarde, ouviu-se no templo um lancinante grito e o operário caiu pesadamente no chão em frente ao altar da Nossa Senhora das Dores, contorcendo-se em horríveis convulsões. Conduzido em rede para a residência, a Rua do Senado 48, ficou durante 3 dias completamente desacordado. No dia 1º de agosto, porém, o operário foi encontrado completamente curado, abraçado a uma imagem da Virgem das Dores. O acontecimento foi divulgado por toda a cidade e o bispo Dom Manuel de Monte Rodrigues de Araújo, juntamente com outras autoridades eclesiásticas, dirigiram-se no dia 12 do mesmo mês ao local do delito e ali entoaram preces em desagravo pela ofensa à imagem do Cristo. E Augusto Frederico Correia, de joelhos, pediu perdão pelo desacato, proferindo palavras de fé e arrependimento. A cerimônia do desagravo ao Senhor morto é ainda realizada todo dia 29 de julho, em memória do milagre do Cristo da Igreja. A escultura é exposta nesse dia ao lado do altar-mor. A Irmandade da Santa Cruz dos Militares é guardiã de muitas relíquias da Guerra do Paraguai, doadas pelo próprio Duque de Caxias, que fora seu provedor. Segundo a Irmandade, há muitas outras histórias de milagres e fantasmas. Durante a construção do atual templo, as ossadas do antigo cemitério foram abrigadas em gavetas. O fato foi apontado como causa para que muitos ouvissem marechais e generais já falecidos vagando pelos corredores da igreja. Além do ruído dos passos e vozes, muitos afirmam que o órgão da igreja toca sozinho. Em 1923, um incêndio sem causa aparente teve início no altar-mor e alastrou-se rapidamente, prenunciando um grande desastre. Como se por milagre, o fogo se extinguiu aos pés da imagem de Nossa Senhora da Piedade. Outro ponto, os símbolos da paixão da Igreja Santa Cruz dos Militares, na Rua 1º de Março, sem número. É relativamente fácil visitar a bela igreja Santa Cruz dos Militares, sem notar que o coro da mesma abriga raríssimos e belíssimos baixos relevos dos instrumentos da Paixão de Cristo. Também vemos, nos 2 painéis laterais do coro, a inscrição INRI, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A coroa de espinhos, a espada com a qual Pedro decepou a orelha do Malco, assim como a lanterna que permitiu a este último reconhecer Cristo no Jardim das Oliveiras, o cálice que recolheu o sangue de Cristo e se tornaria o Santo Grau, a túnica que foi sorteada pelos soldados romanos como um dado, a corda que permitiu içar o Cristo, a lança do centurião Longinos que o transpassou, ver no mesmo editor o guia Homme Insolite et Secret, o cântaro que continha o vinagre com o qual umedeceram seus lábios, o martelo para fixar os pregos e o torquês para arrancá-los, a escada para a descida da cruz, a coluna onde Cristo foi amarrado para a flagelação,
o galo da traição de Pedro, a longa haste com que a sua esponja embebida em fel e o chicote de tiras, os 3 pregos e também a bolsa que continha as moedas da traição de Judas. Dentre os instrumentos representados com maior frequência mundo afora, faltam somente a mão que simboliza, às vezes, a lavagem das mãos de Pôncio Pilates, um crânio que lembra o local do suplício, o Monte Gólgota, em aramaico, Gúlgota significa crânio, e um sol que lembra quando Cristo morreu, houve um eclipse solar de 3 horas de duração. O véu de Verônica, uma relíquia extraordinária e desconhecida. Na parede, à entrada do coro, para completar os instrumentos, existe uma representação do rosto de Cristo que nos chama especialmente a atenção. No entanto, esta é a representação do véu de Verônica, uma relíquia extraordinária e desconhecida. Sobre a porta da entrada, na rua, a inscrição Indulgência Plenária Cotidiana lembra que, depois de 15 de abril de 1923, por um raro privilégio, as indulgências concedidas em São Pedro de Roma, na Itália, também eram estendidas a quem vinha rezar na Igreja Santa Cruz dos Militares. Nas portas de madeira da construção encontram-se os principais instrumentos da paixão, o martelo e o torquês, a coroa de espinhos e os 3 pregos. A extraordinária epopeia do véu de Verônica. Encontra-se em várias igrejas, da maneira frequentemente discreta, para quem não conhece a lenda, a representação de um véu no qual está impresso o rosto de Cristo. A origem desta imagem está nos evangelhos de Marcos 5, 23, 25, 34, Mateus 9, 20, 22 e Lucas 8, 43, 48, que relatam o episódio de uma hemorroíça, mulher que perde o sangue, curada por Jesus por volta do ano 400. O bispo de Lídia, a chama de Berenice, pouco antes do evangelho apócrifo de Nicodemos, por volta de 450, lhe deram o nome de Verônica, parecendo vir de vero e ícona, que significa a imagem verdadeira. O personagem de Verônica foi inventado progressivamente, se diferenciando aos poucos da figura hemorroíça. No século VII, outro texto apócrifo, A Morte de Pilatos, fala de Verônica como uma confidente de Jesus a quem o mesmo teria dado o véu no qual seria impresso seu rosto. Por volta de 1160, o cônego de São Pedro de Roma, Pietro Mallius, levantou a hipótese de que aquela lenda tinha nascido quando, no caminho em direção a Gólgota, uma mulher teria retirado o véu e o posto sobre o rosto de Cristo para enxugá-lo, deixando o rosto impresso milagrosamente. Esta hipótese evoluiu e se impôs com a verdadeira versão da origem desta rara e milagrosa imagem, a queropoeita, não feita pelo homem. Ainda segundo a lenda, o véu de Verônica teria sido revelado a São Pedro de Roma em 1287, mesmo com que o Papa Celestino III, que foi Papa de 1191 a 1198, já fale de um sudário que poderia ter sido o de Verônica. O véu teria sido vendido durante a pilhagem de Roma em 1527, mas como muitas vezes acontece com as relíquias, ela reapareceu e foi exposta novamente no século XVII, mesmo que alguns afirmassem que o rosto impresso no véu era o de um camponês chamado Monapelo. Outras igrejas em Milão ou Jaén, na Espanha, afirmam possuir o verdadeiro véu de Verônica. Outro ponto. Estátua de Santa Emerenciana, na Igreja da Ordem Terceiro do Carmo, na Rua 1º de Março, sem número. Uma raríssima estátua do bisavô de Jesus. À direita de quem contempla o altar-mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, uma estátua feita por um artista português anônimo do século XVIII representa uma raríssima imagem de Santa Emerenciana, bisavó de Jesus. Em seu braço direito sustenta a filha Santana.
no lado do coração traz a neta Maria e, por sua vez, tem em seu colo o menino Jesus. Curioso é que Santana é ligeiramente maior que Maria, como forma de indicar justamente sua antecedência e idade superior. Para indicar a origem nobre e sagrada, todas as 3 gerações estão ricamente trajadas. De onde vêm as informações sobre Santa Emerenciana? A maior parte das informações que se tem sobre Santa Emerenciana vem do livro A Vida e a Glória de Santana, tiradas de autores antigos e modernos. Publicado em 1917, o mesmo foi escrito por uma redentorista quebequense que continua anônima. Os redentoristas são membros da Congregação do Santíssimo Redentor, fundada em 1732 por Santo Afonso de Ligório, que viveu de 1696 a 1787. Ele baseia-se em 3 fontes principais: as visões místicas de Ana Catarina de Meric, que viveu de 1774 a 1824, e de Maria de Valtorta, que viveu de 1896 a 1961. E no livro Culto de Santana do Ocidente, de Paul Victor Charlan, publicado em 1920. Pode-se notar que a Ana e Joaquim, pais da Virgem Maria, também não são citados nos evangelhos, só aparecem pela primeira vez no Proto-Evangelho de Jacó, um evangelho apócrifo do século II depois de Cristo. Santo Cirilo de Alexandria, no século V, retoma as informações e, no século XIII, a lenda dourada de Jacques de Voragine fala que uma irmã de Ana, que se chamava Isméria e seria mãe de Elizabeth e avó de São João Batista. Segundo essas várias fontes, Emerenciana nasceu no vilarejo de Séforis, no norte do Monte Carmelo, para onde a mesma costumava ir e encontrar os discípulos dos profetas Elias e Eliseu. É também no Monte Carmelo que o profeta Elias construiu um oratório dedicado à Virgem que deveria dar à luz. Dentre os discípulos, um certo Arcos, com quem discutia regularmente sobre os mistérios da fé, profetizou-lhe que a mesma ia casar-se e dar à luz a Cristo. Ela casa-se aos 18 anos com certo estolão, de sangue real, que lhe dá uma filha, a quem Emerenciana chama de Ismariana. Aos 15 anos, as mesmas casa-se com Eliude e tem uma filha, Elizabeth, que se torna esposa de Zacarias, chefe dos sacerdotes, e mãe de São João Batista. Ismariana deu também luz a uma segunda filha de nome Emina, que teve entre os seus descendentes Santo Servais, primeiro bispo de Tingres. Passaram-se anos até que, já bem idosos, Emerenciana e Estolão viram realizar-se a profecia de Arcos. Em uma visão mística, eles enxergaram à beira de sua cama 4 letras de ouro que formavam o nome Ana, nascida algum tempo depois.